Eu entro lá dentro da UTIM, aí eu olho pra ele assim, aí eu falo, passa sua dor pra mim, pega minha força pra você. É isso que eu falo com ele quando eu entro lá dentro. Eu seguro na mão dele, às vezes ele segura meu dedo. Eu falo, papai tá aqui, tá? Você é um menino forte. Aí eu falo com ele várias vezes, principalmente quando ele segura meu dedo. Passa a sua dor pra mim e pega a força do papai pra você. 22/3/2024. Há mais ou menos 9 horas da noite, eu estava lá embaixo, no banco de cimento, embaixo no Hospital Rio Doce, em Linhares. Um aperto no coração, eu precisava saber notícia. Poucas horas antes, a minha esposa sentia várias dores e ela foi sentindo cada vez mais, a barriga dura, enrijecida. Faltava um dia para 38 semanas. Então, quando a gente resolveu ir ao hospital e quando estava encaminhado para cá, isso às 9, 10 horas da manhã, e isso levou um certo tempo, e era umas 6 e pouco, o médico falou assim que ia fazer um exame aqui dentro do Hospital Rio Doce, porque não era normal ela sentir aquela dor. Então, nesse momento, começou uma interrogação o que estava acontecendo, porque na terça-feira dessa mesma semana estava tudo certo. Um bebê, menos de 3,1 kg, 152 de batimento, uma gestação normal. E a partir daí, na quarta, na quinta, um pouco diferente, na sexta, durante o dia, não teve jeito. Ela estava sentindo muita dor. E após fazer um exame aqui no Hospital Rio Doce sobre um exame de sangue, tinha alguma coisa errada. Então, nesse mesmo momento, foi feito também uma ultrassonografia. E esse bebê de 3,1 kg, menos de 3,1 kg da terça, ele já estava com 3,785 kg em menos de 3 dias e poucas horas. Esse bebê que estava em posição de descer, de nascer, ele estava atravessado. Uma barriga que cresceu 4 centímetros. Uma barriga que estava com 36, que estava com 40 na sexta-feira, no dia 22, às 6 para 7 da noite. E a partir daí começou os procedimentos e ele falou que entre 7 e 8 da noite você vai ser feita uma cirurgia de cesariana. Seu bebê precisa nascer. As roupas estavam no carro, a gente já estava mais ou menos organizado. O que esperar? O choro do neném, que até agora não aconteceu. Então a gente pegou e organizou tudo lá embaixo, algumas roupinhas, bolsa, a mãe dela com ela, eu ali dando força. O combinado, eu ficava lá embaixo, precisasse de alguma coisa, eu estava lá. Subiu, passou 7, 7h30, 8, 8 e pouco. E eu no banco de cimento, frio gelado, vendo os carros passar, vendo mais gente preocupada. Deu 9 horas da noite. Eu tinha atravessado a rua, voltado, esperando uma notícia de um nascimento do meu segundo herdeiro, entre 7 e 8 da noite. E eu vi dar 9 horas da noite. Aí parecia que não estava certo. Afinal, eu já sabia que não estava certo. Eu não sei dizer a hora exata, mas passado bastante minuto de 9 horas da noite,
Eu senti como se tivesse passado o dedo. Sabe o que você passar o dedo na palma da sua mão? Isso eu senti no meu peito. Nesse momento instantâneo, eu acendi o celular, abri o WhatsApp, eu olhei se alguém tinha me mandado mensagem. Eu olhava para a porta, para a rua, para o WhatsApp, esperava o telefone. Eu queria olhar pela janela do segundo, do terceiro andar. Eu queria ver, eu queria saber, eu queria escutar. Mas não tinha como. Passado alguns minutos, não tanto, assim, não sei, 8, 10, 15 minutos, depois de eu ter sentido um toque, não sei, no fundo do meu peito, no meu coração, a porta se abre e alguém fala o nome Helder. Eu levantei em pé e ele fez sinal para mim. Um homem vestido de médico, né? Ou de enfermeiro. E o coração já não batia mais certo, o meu no caso, né? Aí ele falou assim: eu preciso que você venha comigo. Aí eu falei: o que aconteceu? Ele falou: você é pai do garotinho que estava para nascer. Eu falei: sou. Ele disse: foi uma coisa um pouco grave. Eu falei assim: muito grave? Ele falou: foi gravíssimo. Eu me lembro como se fosse agora as palavras dele. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Essas foram as palavras dele. E a minha personalidade, eu não recebo uma notícia ou resolvo um problema de uma vez. Primeiro eu resolvo, depois eu paro para pensar na possibilidade, o que vai acontecer. Então eu perguntei: pode falar que eu quero saber tudo. Ele falou assim: ele nasceu muito grande, inchado, duro, sem movimento, roxo com algumas partes brancas. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei: aonde que ele está? Ele falou: na hora que ele nasceu, eu peguei ele no exato momento, juntei ele nos panos em menos de um segundo e saí correndo pelo corredor. Coloquei ele no altim e a gente reanimou ele está no oxigênio. Eu falei: e mais o que? Ele falou: botar na mão de Deus. Eu falei: sim, as chances. Ele falou: mínima. Eu falei assim: então vamos rezar. Ele falou: tá no melhor lugar que ele podia estar, o mais rápido possível. Eu peguei o seu filho na mão, deu um trabalho grande para ele nascer de cesariana, porque ele era duro, inchado, e ele não tinha movimento. E assim que eu coloquei ele do lado, que eu olhei para ele, eu não tive nem tempo de pensar, eu peguei ele e saí correndo pelo corredor. Mas vamos aguardar. Mas coloca na mão de Deus, porque é gravíssimo. Então nesse exato momento eu estava sentado em uma cadeira. Nesse momento a gente já tinha acabado de subir. Eu estava sentado numa cadeira e de repente ele veio de novo. Aí eu falei: e aí? Aí ele olhou para mim e falou assim: já está coradinho, mas sem movimento nenhum. Ele falou: vamos aguardar e rezar. É o que tem para fazer. A partir daí o mundo, para mim, ficou meio que eu não tinha o que pensar. Porque a gente chega num extremo que, se der certo, a vida da gente muda um pouco. E se der errado, a vida da gente muda muito. Então nesse exato momento eu falei: eu vou aguardar mais um pouco e depois eu vou embora. Eu não tenho o que fazer, ele está no melhor lugar. Então nesse momento eu peguei, demorei mais um pouco, fui, não sei se vocês já chegaram perto de uma
porta de uma UTI ou de algum lugar grave, as portas têm tipo umas fitinhas assim, ela não é totalmente fechada. Eu entrei cheguei na beira da porta, eu olhei entre aquelas fitinhas ali, e o que meus olhos viram dali para dentro foram apenas várias luzes acesas, várias luzes que piscavam, pessoas andando para lá e para cá, luzes, deu para ouvir alguns apitos, e eu falei, ele tá lá. Eu não tinha o que fazer, ele estava no melhor lugar. Me restava orar, rezar, acreditar e pensar em quanto tempo que Deus vai deixar ele comigo. Isso foi na sexta. Eu entrei no carro e fui embora. Eu saí pela estrada como se eu sabia para onde eu estava indo, independente do que acontecesse. E passado aquela noite, dormi um pouco, no outro dia eu vim para cá. Consegui entrar, ver ele, corado, movimento zero, o lado, acho, direito do rosto bem inchado, o outro lado melhor, um olho aberto, o outro nem tanto, uma mangueirinha um pouco mais grossa que entrava pela boca, uma mangueirinha mais fina um pouco, por onde saía uma secreção no estômago. E pelo umbigo, que foi cortado, o cordão umbilical que foi cortado, por ali entrou uma mangueira. E essa mangueira é introduzido todo o medicamento que ele precisa, essas coisas. Um pé dele tem alguma coisa, não sei se é furado ou se é só um medidor. Um tempo tinha uma luzinha que piscava debaixo do pé. Vários aparelhos ligados e eu olhando aqueles números e aqueles gráficozinhos que vai fazendo assim. Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. E eu falei com ele, papai tá aqui, tá? E por várias vezes eu falo com ele, me dá a sua dor, fica com a minha força aí pra você. Eu falo, você é um cara forte, você é tipo seu irmão. Eu falo com ele, lá em casa tem tanto carrinho pra você brincar. Tem um mundo lá fora tão bagunçado que você precisa conhecer. Seu pai tá aqui, tá? Eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Já teve bastante melhor. Passou sexta de noite, que ele nasceu 9 e alguma coisa da noite, no dia 22/3/2024. Passou o sábado, o domingo. Hoje é segunda de tarde. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele tinha na terça-feira passada menos de 3,1 kg. Ele nasceu com 3,785 kg. E hoje ele está com 3,50 kg. Dentro de 3 dias e pouco ele cresceu muito. E dentro de 3 dias e pouco ele abaixou muito peso. Hoje completa 14 dias que estamos aqui na UTI, na UTIM, onde o Henrique aparenta uma boa melhora. Ontem à noite eu fiquei com ele aproximadamente ali uns 40 minutos,
E ele ficou uns 30 minutos com os olhos abertos, coisa que tinha muito tempo que ele não fazia. E ele estava movimentando o olho para um lado, para o outro. Ele tem uma percepção assim, quando passa a mão no pé dele, o dedinho no braço dele, ele tira, ele se incomoda. Então ele tem um sentimento de qualquer parte do corpo dele muito rápida. E isso é bom. Fomos conversar com o doutor sobre a questão da mancha na cabeça, que há 3 dias atrás ele conseguiu ir lá embaixo fazer a tomografia, porque essa tomografia ele precisava de ter uma melhora. Então quando ele desceu eu já fiquei muito alegre, porque estava se esperando ele ter uma melhora para poder ir lá embaixo fazer. Ontem ele comentou, o médico comentou, que não vai entrar com nenhum remédio e também não vai fazer uma sucção, não vai entrar com nada sobre essa mancha. Então ele tinha falado antes sobre a gravidade desse problema. Se fosse um problema muito sério, ia fazer algum procedimento. Então quando ele disse que não vai fazer nada, eu já fiquei mais aliviado também. Aí ele disse assim que no olhar clínico o Henrique está muito bem. Ele vem melhorando um pouco a cada dia. Então isso também deixou a gente bem confortável. E hoje vai ser feito um acompanhamento com a fonoaudióloga e com a fisioterapeuta. Aí eu não sei explicar certinho qual o procedimento desse profissional, mas até então já é uma forma de avaliar o Henrique pensando na saída dele. Mas ele deixou bem claro que quem manda é o Henrique. Se ele vier melhorando dia após dia e tal, mas ele tem uma capacidade de melhora muito boa, que ele vem melhorando a cada dia. Então ele precisa não depender mais do aparelho e ele precisa também mamar por conta própria, que até então ele toma o leite através do aparelho, né? A questão dos exames que foram lá para Vitória, todos deram negativo até o momento, nenhum deles indica o que aconteceu que fez uma gestação tão normal mudar de repente em menos de 3 dias. Então a gente já começa a ficar alegre com a melhora dele e começa a pensar em levar ele para casa. E ele tocou, o médico tocou na questão de sequelas. Aí ele falou o seguinte: se você machuca o seu braço e o médico faz o possível e o seu braço fica com algumas marcações, fica com cicatrizes, você vai reclamar? Não tem como você fazer alguns procedimentos médicos e às vezes tem que ficar uma cicatriz, uma coisa. Então o Henrique, ele precisa de um acompanhamento a longo prazo, um exame bem detalhado dessa mancha na cabeça, e ele falou assim que pegar e fazer de tudo para deixar ele o máximo próximo ao normal ou até normal, sem nenhuma sequela. Então a partir aí no 6º mês de vida dele, né, daqui uns 6 meses mais ou menos, pegar e fazer o exame completo e começar um acompanhamento com ele. Mas até então o Henrique agora são procedimentos para levar ele para casa. Isso deixou a gente muito feliz, porque o Henrique é um menino muito querido e vem melhorando e se esforçando e lutando pela vida a cada dia.
A gente que sempre grava uns vídeos aí, botando música, contando história. Hoje recebi uma ligação, os médicos querem conversar comigo, junto com a Esté, a mãe do Henrique. Precisa ser nós dois juntos. Eu tava em casa resolvendo algumas coisas e é a hora que a gente larga tudo e vai saber o que precisa ser feito pro filho da gente. Então é esperar para ver o que vai dar, o que vai falar. Hoje já tem muitos dias, né? Passou 18 dias na UTI, continua lá no hospital, agora em observação. Ele tá com 26 dias hoje dentro do hospital. 26 dias de vida, 18 de UTI e os outros não 5. Após passado 18 dias na UTI, o Henrique recebe alta da UTI e vai para U5. É do ladinho da UTI, porém é um lugar mais de acompanhamento. Aí a partir daí começa alguns procedimentos, algumas avaliações, até que é constatado que ele tem dificuldade em engolir. Ele não consegue engolir até mesmo a própria saliva. A língua está um pouquinho torta, tem diversas coisas. Uma criança que se movimenta pouco, relacionado a outros bebês, se comparado, né? Aí, o que se achou lá entre os médicos? Eles conversando, eles chegaram à conclusão que o Henrique precisa de uma cirurgia, onde colocar uma sonda no estômago dele, acho que ali perto da regiãozinha do umbigo, um pouquinho para cima ali, um pouquinho para o lado, onde ele irá se amamentar e tomar alguns medicamentos. E o Henrique é uma criança que precisa de acompanhamento, mesmo depois dele sair de lá. Então ele, aos 32 dias de vida, ele passa por essa cirurgia. Ele passou pela cirurgia, onde começou por volta de 2h30 da tarde, mais ou menos, e demorou um pouco mais de 1 hora. Quando era umas 5h30, 5h40 para 6 horas, eu voltei lá no quarto onde ele estava. Ele já estava bem e já estava voltando a si, né? Porque tem a anestesia, né, que é dada a ele. E aí ele foi entubado de novo, né? Porque vai que ele esquece de respirar ou acontece qualquer coisa, o oxigênio entra em ação. Mas graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia dele e ele tá bem. E da agora para frente a gente precisa de ter um cuidado semanal com fonoaudióloga e com fisioterapia. A fonoaudióloga, ela vai ajudar ele a engolir, a movimentar a garganta, a respirar e a engolir a saliva, o leite, ao mesmo tempo. Esse é o primeiro trabalho da fonoaudióloga com o Henrique. Fisioterapia também, para poder estar auxiliando ele nos movimentos, tanto os movimentos de braço, pernas também. Então, da agora para frente, o cuidado com o Henrique continua. Então, a primeira etapa foi uma etapa bem complicada, na UTI e tudo. A segunda foi mais ou menos, onde a gente descobriu que ele tinha diversas coisas que ele precisava de ajuda. Ele é um menino que ele tem um reflexo muito bom. Ele sente quando passa a mão no pé dele, nas costas, qualquer coisa, ele movimenta os dedos. Só que o que acontece hoje? Ele é um menino que ele tem a capacidade, mas ele não sabe. Porque quando ele nasceu, era a hora que ele teria que chorar, que ia começar a mamar nas próximas horas. E ele não sabia respirar.
E nesse momento que ele ficou entubado, depois alguns remédios, 10 dias de antibiótico, essa coisa toda, então isso confundiu ele um pouco, né? E existem alguns remédios também tranquilizantes, porque se deixar o bebê lá dentro da UTI, ele arranca, né, aqueles tubos, aquelas coisas todas. Então hoje a avaliação é que ele é um bebê que ele tem capacidade, mas ele não sabe. Então de agora para frente a gente vai estar junto com os profissionais e a gente também em casa. A gente vai estar auxiliando ele, despertando ele para essas coisas. Porque ele tem capacidade, mas ele ainda não sabe. Mas ele é um guerreiro. Por tudo que ele já passou, ele é um guerreiro do que ele vem fazendo e a evolução dele. O que ele fez ontem, depois da cirurgia, já não aceitou mais ficar no tubo, tirou o tubo. Aí, 12 horas depois já começou a tomar leite. É o nosso guerreiro. Henrique é um milagre. Uma hora e 10 depois que ele nasceu. Aí já tinha pegado cor, já tinha melhorado bastante. Isso aí tem aproximadamente umas 10 horas depois que ele tinha nascido. Como que tá escuro a cabeça. O olho fechado. Aí ele tava com 20 horas de nascido. Aí é todos os aparelhos que ele tem lá. Aí foi quando ele começou a desinchar, já era no segundo dia, de tarde. Pode ver que a parte de cima da cabeça estava bem desinchada. Esse daí já foi na segunda-feira. E depois na terça, já tava com 4 dias aí. Os equipamentos lá que ele ficou dentro. Parte do oxigênio. Em cima a parte do oxigênio e batimento. Essa é a parte do aquecedor e da temperatura. Em cima aí é a parte do remédio e embaixo a parte do leite. Aí ele tava com um tubo, ó, 2 caninhos que desce dentro do pulmão. Aí foi quando ele saiu do tubo e foi pro CPAP, ó. Aí respira, treinando a respirar só pelo nariz. Aí passados uns dias ele ficou no cheirinho, ó, sentindo o cheirinho do oxigênio e a partir daí já ficou bem. Esse aí foi o primeiro dia que eu peguei ele lá na UTI. Aí ele tomando banho, acho que ele tava com 16 dias na UTI. Com 18 dias na UTI ele saiu. UTI Bruno Milanese, Rio Doce, em Linhares. Essa é a primeira roupinha que ele vestiu, a segunda, quando ele tava na U5. Aí ele todo charmoso, pegou conjuntivite lá dentro, na U5. Foi jogo rápido, conseguiu reverter. Isso aí ele no colinho da mãe. Aí a cirurgia, que ele não consegue mamar e engasga até com própria saliva. Foi feito um corte e do ladinho colocou a sonda. Isso aí ele começando a pegar os